Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, quase que eu falo provérbios aqui, né? Efésios capítulo 5, deixa aberto lá, tá? É uma alegria poder novamente estar aqui na Nova Campo Grande com os irmãos. E vou cobrar o churrasco, hein? Tá faltando churrasco e eu quero almoçar aqui com vocês esse churrasco, tá? Então encabece aí Ari, Peterson, Júnior, tá? Nós queremos ter um tempo aí, quero ver essa congregação unida aí. Traz a carne que nós assa, né? Vamos para Dourados. Nós vamos para Dourados, vai dar tempo para vocês prepararem, entendeu? Isso que é bom, né? E falar nisso, e nós vamos para Dourados, nós temos duas vans que vão para Dourados. A primeira van vai sair 6 horas da manhã aqui na sexta-feira. A segunda vai sair às 17h30 daqui da Nova Campo Grande, passa no Aerorancho e vai para Dourados. Tá certo? Aqueles que ainda não enviaram os dados para a gente poder fazer o cadastro do seguro, manda para mim os dados lá do seguro. Uma coisa importante também, no dia 12 de agosto, Peterson falou do culto em chácara, mas no dia 12 de agosto nós vamos ter culto conjunto e nós vamos comemorar o aniversário da igreja, tá certo? Então 12 de agosto tem a assembleia também, a segunda assembleia do ano. Então aqueles que fazem parte da assembleia já se preparem, já organizem todas as informações. E a assembleia acontece às 17 horas e o culto acontece às 19 horas, tá certo? Então marca na sua agenda aí que nós vamos ter culto conjunto em agosto e nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Convido a todos a se colocarem de pé e vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome, pelo culto que nós podemos prestar ao Senhor com liberdade, por tudo que nós já tivemos aqui, Pai. Os cânticos, a confissão de pecados, a declaração do perdão, a ceia, que privilégio, a contribuição, as crianças louvando e recebendo o catecismo da Tua Palavra. E agora, Senhor, nós queremos que a Tua Palavra, que o Senhor ilumine a transmissão dela, a sua pregação, me ajuda para que a Tua igreja seja edificada, que o Senhor construa em nós o Teu caráter santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podem se sentar. O nosso tema é sobre família. Nós vamos falar sobre liderança amorosa. Em primeiro lugar, lembrar do papel do esposo e da esposa. A semana passada nós falamos sobre o papel das mulheres, das esposas. E hoje nós queremos falar sobre o papel dos homens, dos esposos. Mas existe um papel para cada um dentro da família. Inclusive nós vamos falar para os filhos também. Então a família, ela possui responsabilidade para a mãe,
para o pai, para os filhos, para o esposo, para a esposa e para os filhos. Existe um equilíbrio para que a vida siga, flua corretamente dentro da vontade de Deus. O chamado andar nos trilhos. Você vê aí uma família andando nos trilhos. Antigamente aqui embaixo tinha trilhos, então o trem passava, o trem andava na linha, saía de um destino, de uma origem aqui de Campo Grande e chegava no seu destino de maneira certa, e você via o trem entregando aquilo que ele precisava entregar. Sua família é um trem e ela vai percorrer os trilhos. Ficou interessante, a sua família é um trem, né? Coisa de mineiro, né? Sua família é um trem, mas de fato ela vai percorrer os trilhos da vontade de Deus se o maquinista da locomotiva for Cristo. E a gente canta que Cristo é aquele que pilota o barco, né? Só quando Cristo guia o nosso barco tudo vai bem. Mas também Cristo agora é visto como maquinista da locomotiva do trem. A locomotiva é a parte principal que faz todo o direcionamento do trem. É ela que puxa todos os vagões e ela que faz o trem percorrer corretamente a sua linha. Mas essa locomotiva da família é o trem, a locomotiva são os pais, o pai e a mãe cumprindo o seu papel. Quem que dirige essa locomotiva? Cristo. Pai e a mãe são locomotiva, e aí então ela segue, e os vagões que são os filhos vão seguindo o pai e a mãe. O que acontece se a locomotiva descarrilhar? E é importante nós olharmos isso quando nós falamos do papel do pai e da mãe, do esposo e da esposa. Primeiro, quando você é responsável, você tem a força que puxa a sua família, você tem a direção a ser seguida, e você é que tem a intenção, você sabe o destino do seu trem. Então, quando você descarrilha, ou seja, o que vai acontecer com esses vagões? Você vê do lado que os vagões eles se perderam, eles se arrebentaram todos. Quando você não assume o papel correto dentro da sua família, é trágico o que acontece com a sua família, com os seus filhos. A locomotiva sai fora dos trilhos da vontade de Deus e os filhos, eles se embolam na vida. Por quê? Porque a locomotiva, o pai e a mãe, eles não vivem para andar nos trilhos da vontade de Deus. Então a vontade de Deus para a família é o pai cumprindo o seu papel e a mãe cumprindo o seu papel. E Paulo, ele olha esses deveres do casamento e traz de maneira muito importante para que as famílias, cada um cumpra o seu papel. Então, quando a mulher, ela enxerga Cristo como o Senhor da sua vida, então aí você pode pensar, você já tem Cristo como o Senhor da sua vida? A mulher olha, eu tenho Cristo como o Senhor da minha vida. Você faz parte da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. E Cristo estabelece na sua família, o cabeça é o seu esposo. Então ele diz, olha esposa, você vai se sujeitar, você vai respeitar a autoridade do seu marido como você respeita a mim. É assim que deve ser olhado. E agora ele vem e fala para os maridos que ele deve amar a sua esposa de maneira que ele imite Cristo, para que haja o quê? O percorrer correto
dentro da vontade de Deus. Então vem as responsabilidades dos maridos para amar a sua esposa, para amá-las, para cuidá-las. Obrigado, irmão. E algo que você pode facilmente olhar é para os defeitos da sua esposa. Quando me casei, meu pai veio e falou: olhe para as qualidades da sua esposa, não olhe para os defeitos, porque você casou com ela por causa das qualidades. E tem maridos que vivem o tempo todo apontando as falhas das esposas. A única coisa que vê é a falha dela, os defeitos dela. E inclusive a chamam de inútil, de imprestável. E isso é um pecado diante de Deus. Então, a esposa não é perfeita, como a igreja não é perfeita. E aí nós temos que nos colocar como Cristo. Cristo ama a igreja que é imperfeita, e Ele nos diz que nós temos que amar as nossas esposas que não são perfeitas, tá? Então, os maridos devem liderá-las como Cristo lidera a igreja. De que maneira? De maneira sacrificial, de maneira doadora, de maneira ajudadora, de maneira direcionadora, de maneira cuidadora. Cristo cuida da igreja, Cristo salva a igreja, Cristo purifica a igreja, e Cristo, Ele traz a beleza para a igreja. A beleza da nossa igreja não é o prédio que se vê, apesar do prédio ser muito belo, bonito, e nós estamos trabalhando para que ele fique cada vez mais belo. Mas a beleza da nossa igreja é a vida de cada um de nós. Se as pessoas olharem para nós e verem o amor, vendo o próprio Cristo, o próprio Deus em nossas vidas, nós temos beleza. Se olharem para a nossa igreja e verem um prédio bonito, mas pessoas que não amam, pessoas cujo próprio Deus não habita em suas vidas, seremos uma igreja horrível, uma igreja tenebrosa. Então nós temos que cuidar da igreja, nós temos que cuidar das nossas esposas, como Cristo cuida da sua igreja. A missão é grande e árdua. Somente com a ação do Espírito Santo em nós poderemos começar a exercer a liderança amorosa de Cristo e a igreja. Sabe o que é a verdade? Um cristão, ele se alimenta da palavra de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Quando você presta atenção na palavra de Deus, ela começa a transformar sua vida de dentro para fora. Você faz aquilo que Cristo ordena de amar a sua esposa, considerando que ela é alguém importante. A Bíblia diz: considerai o outro superior a você. Então, como você pode amar? Como você pode ser bondoso, paciente, longânimo? Como você pode ser alegre com o Espírito Santo? Então, o que você alimenta na sua vida? Muitos esposos querem ter a direção, a liderança da sua casa, usando as estratégias do mundo, estratégias humanistas, a psicologia moderna, de domínio, de força, de poder, de estratégia. Mas aqui, ó, irmão, você é cristão, é isso aqui que você tem que usar para poder liderar a tua esposa. É a palavra de Deus. Então, você não lê a palavra de Deus, então você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus para conduzir a sua família nos trilhos da vontade de Deus. Preste atenção. O Espírito se fortalece em nós devido ao nosso relacionamento com Deus. Então, meu amigo, esposo, como está o seu relacionamento com Deus? E aqui eu falo aos jovens que querem se tornar esposos. Olha, conheça a palavra de Deus,
para que você saiba lidar com sentimentos ruins, com escolhas erradas, para que você saiba como construir uma família segundo a vontade de Deus. O seu preparo para casar-se começa no estudo das Escrituras. Conheça bem o Senhor. Sabe, o casamento, existem vários desafios, mas quando você se sente mal, você se lembra do nome de Deus. Quando você se sente desanimado, você sabe que Deus é que te anima. E você às vezes olha para o fracasso do outro e você diz: Deus me usa para poder levantar aquele outro. Sabe? Então é muito importante o conhecimento de Deus, para que essa fé seja vivida dentro da família. Uma família cuja fé é nos próprios braços, com certeza não trará segurança para ninguém de dentro de casa. Porque nós sabemos que o homem é falho. Nós sabemos que o pecado nos assedia o tempo todo. Então a responsabilidade dos maridos é amar as esposas, é cuidar delas, como Cristo cuida da igreja. Tem marido que abandona a sua esposa, não dá atenção, não elogia, às vezes não se preocupa com a beleza da esposa, e a esposa às vezes se arruma para que outra mulher a elogie, e é uma falha muito grande quando nós não temos a intenção de agradar um ao outro. Cristo colocou você na vida dela para você fazer essa mulher feliz. Você precisa ter esse objetivo. Sua esposa está infeliz? Culpa sua. É culpa sua. Assuma a responsabilidade e tome uma decisão hoje: eu quero fazer a minha esposa feliz e alegre. É isso que diz aqui. Você acha que Cristo morreu por você para quê? Para te tornar um escravo, chorão o tempo todo reclamando de você, dele? Não, hoje eu estou chateado porque eu estou reclamando de Cristo. Cristo é grosso comigo. Cristo me trata muito mal. Cristo não olha para as minhas necessidades. Cristo não me quer ver bem, quer me ver derrotado. Não, pelo contrário, é pelo poder e graça de Cristo que nós temos alegria, que nós nos sentimos amados, que nós nos sentimos animados, confiantes. Então, marido, ame a sua esposa, cuide dela, para que ela seja feliz. Cuide delas nos seus sentimentos, nas suas necessidades. Esse é um desafio meu e seu. Eu sei que não é fácil, mas aqui a palavra de Deus diz que é pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Se for a estratégia do homem, você pode levar e comprar um presente mais belo. Você pode, como diz o outro, lugar, né? Dizer as palavras mais belas. Mas isso acaba. Acaba numa noite, acaba num dia. No próximo a brigada está lá. Mas pelo Espírito de Deus há arrependimento, há perdão e há restauração. Pode passar, Cris, por favor. Qual é o papel mais difícil? O homem ou da mulher? O papel da mulher é submeter-se ao homem, ou o papel da esposa, ou do homem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Qual que é o papel mais difícil? O que vocês acham? O que é mais difícil? O papel do homem ou da mulher? Não ouvi. Homem. Os dois. O Camacho diz que é os dois, né? A dificuldade do homem está em amar, a dificuldade da mulher está em submeter seu marido. Qual que é mais difícil? Pode passar, Cris. O esposo deve ser o cabeça de seu lar, inclusive de sua esposa, tal como Cristo é o cabeça da igreja. Homem tem que saber o que ocorre no dia a dia do seu lar. E saber o que ocorre não é se a casa está suja, se a comida está feita, se as contas estão pagas. Saber o que ocorre em cada coração.
tá? Saber da sua responsabilidade também envolve saber como está cada pessoa dentro da sua casa. O pai tem que prestar atenção. Outro dia eu perguntei para o Ari: quem que o Vinícius vai ser, Ari? E o Ari, a gente conversa sobre isso. Então, nós temos que pensar isso, né? O que o João Miguel vai ser? O que o nosso filho vai ser? Né? Ele tem o dom de casar, tem o dom de ser solteiro. Eu perguntei isso, né, Ari? Vinícius tem o dom de casar ou de ser solteiro? O Ari falou: ele tem o dom de casar. Eu falei: então prepara ele. É mesmo? O pai conhece. O pai tem que conhecer. Ele tem que conhecer os anseios da sua esposa, os anseios da sua filha, tem que conhecer os anseios dos seus filhos. O pai, ele precisa estar perto para mostrar como se faz um trabalho duro, um trabalho fácil. Tem que colocar um peso para ver se o guri consegue carregar. O pai, ele tem que experimentar os seus filhos, ele conhece os seus filhos, ele conhece cada um. E além disso, o papel do esposo, e aí entra um grande problema, às vezes muitas falhas acontecem, é o papel de guiar a sua família na direção que precisa ser guiada, que é dentro da vontade de Deus. Veja, culto familiar. Como é que você está fazendo culto familiar na sua casa? Você está fazendo? É uma falha sua? Você está terceirizando para a esposa? Assuma o seu papel. Estudo das Escrituras. Você estuda as Escrituras? Olha, a sua família olha para você e sabe se você estuda as Escrituras. Quando você conversa, a boca fala o que está cheio? O coração. Então, se o seu coração está cheio de projetos, está cheio de sonhos, se ele está cheio de coisas dessa vida, mas não tem nada da palavra de Deus, todos da família sabem. Talvez ninguém vai falar para você, mas ele sabe. Ele sabe o que você tem dentro do seu coração. Estude as Escrituras, e ela vai ser o direcionador de você, esposo, para que você possa guiar a sua família. Orações domésticas. Você já orou com cada um dos seus filhos? Você ensina os seus filhos a orar? Você cria propósito com os seus filhos de oração? Com a sua esposa, qual é o nosso propósito? Vamos colocar isso em oração. Sabe, orações domésticas também durante as refeições. Seja intencional com a sua família. Para onde nós vamos, o que nós queremos como família? Na frequência da família nas atividades da igreja. Quando o pai não vai para a atividade da igreja, os filhos vão? Vão ou não? Geralmente não vão. Tá bom? Geralmente não vão. Você, pai, muitas vezes faz o seu filho desejar o mundo, porque você fica com preguiça de participar das atividades da igreja. E quando você não está lá, se eu acho que o seu filho não vê a mesma desculpa que você dá, não, eu estou cansado hoje. O filho fica cansado também. Fica cansado de ouvir você falar que está cansado. Então, se você se envolve na igreja, tem pai que não vem, a família não vem para o culto, não é isso? O pai não veio, a família toda não veio. E é isso que vai acontecer, porque você é o espelho, você é a liderança, você é que puxa. Então você precisa dar esse exemplo, você precisa guiar a sua família. Nós vamos. Uma vez estava tão desanimado na fé, e meu irmão também estava desanimado, e eu pensava seriamente em abandonar o caminho de Deus, e teve um encontro aqui de líderes na casa do pastor Fridolin. Eu falei: eu não vou, decididamente não vou. E aí o meu irmão falou: se você não vai, eu também não vou. Aí ligou o Marcelo Dornelles, lá do passado, ligou e falou: ô irmão Luiz, estamos esperando você aqui.
gente está feliz que você vai vir e tal, vem aqui que a gente quer estar junto com você e tal. Me deu uma palavra de ânimo. E eu, resistente, eu falei: André, cara, você nunca participa de nada, vai lá, cara. Ele falou: se você for, eu vou. Cara, deu vontade de bater no André. Mas por que você vai só se eu for, né? Não, se você não for, eu também não vou. E eu senti a responsabilidade de estar lá. E nós olhamos um para o outro. Falei: mas se alguém falar alguma coisinha assim para mim, cara, eu volto na hora. E nós chegamos lá. Marcelo veio e deu um abraço. Cara, que bom você veio. Abraçou o André. Foi um dia maravilhoso. Acabou aquele momento de baixo dali. Eu pude ser fortalecido e animado. Vá para atividades da igreja, vá para o culto, e no culto diga uma palavra de fortalecimento para o seu irmão. Mas olha, esposo, você precisa estar aqui, cara. Tua família, ela precisa estar aqui. Inclusive cada um dos seus, você precisa cuidar para que ele esteja aqui. Sabe? No testemunho da família, da comunidade, como o seu filho, ele responde, reage a essa comunidade aqui e também a comunidade do bairro. É luz, o seu filho tem um testemunho de cristão na vida dele. Será que você, com a sua família, você pode dizer que as pessoas olham para a sua família e vê Cristo na sua família? Será que seus parentes olham e falam assim: olha, eu vejo Cristo na vida daquela pessoa, na família dele? No serviço a Deus, estimule a sua família a servir o Senhor, os seus filhos individualmente. É tão bonito ver os jovens aqui tocando, cada um se envolvendo, a família toda servindo. Às vezes a família sai com um trambolhão de coisas daqui, né? A família do irmão Ari sempre servindo, sempre se dedicando na obra de Deus. Estimule a sua família. Quando nós tivermos as famílias envolvidas completamente na igreja, nós vamos experimentar uma igreja muito maior, muito diferente. Mas quem puxa a dianteira? Quem puxa a dianteira? Nós sempre vemos o irmão Ari puxando a dianteira, servindo. Sempre ele está envolvido em alguma coisa, e a sua família também, a irmã Vanessa também, sempre servindo, sempre aqui colocando toda a sua família. Siga o modelo. Imitem isso que o Ari faz com a família dele. Sabe? Nós todos temos que colocar nossos filhos em primeiro nós. Josué falou isso, né? Eu primeiro, e depois também a minha família. Nós vamos servir ao Senhor, e servir ali é trabalhar para o Senhor. Pode passar, Cristo, por favor. Você lidera a sua esposa de forma intencional? Você lidera seus filhos de forma intencional? O que é isso? Pode passar, Cristo. Esposo, Cristo é o exemplo de liderança, e marido que você precisa imitar. Sua intenção, tanto com a sua esposa e com seus filhos, com a sua família, precisa ser de imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Você pode ser um grande líder, você pode impressionar como um grande líder, mas se você imitar a Cristo, você vai atingir o topo da excelência em liderar. Cristo assumiu a responsabilidade e encarou o sofrimento na cruz por sua esposa. Talvez você diga: olha, pastor, é muito difícil liderar a esposa. E eu não posso negar isso. É difícil mesmo. É difícil liderar, até porque cabe a nós o papel de amá-las. E às vezes é muito difícil você amar alguém que não quer seguir a sua liderança, que reluta em seguir a sua liderança. Dois papéis diferentes. Deus, quando coloca a mulher na vida do homem, não era para assumir o papel do homem, mas era para ser o quê? A sua parceira, para encarar a missão junto. E a missão do homem era o quê?
ser aquele que guardava o jardim, que lavrava o jardim, que cuidava do jardim. E a mulher, ela foi colocada para que fosse a sua ajudadora, a pessoa que ia lhe dar todo o apoio para que isso acontecesse. Sua família talvez não seja tudo aquilo que ela poderia ser, porque vocês estão com os papéis invertidos e contrários à vontade de Deus. Então Cristo, mesmo tendo o sofrimento de pessoas que nem nós, que não obedecemos muitas vezes sua palavra, transgredimos os seus mandamentos, ele diz que nós devemos amar e nós estamos em guerra, nós estamos brigando. Ele diz, Cristo assumiu a responsabilidade e encarou o sofrimento na cruz por sua esposa. Imite a Cristo. Cristo não desistiu diante do sofrimento e adversidades, por isso nós também não devemos desistir. Às vezes você tem a sua esposa e ela reluta em fazer a vontade de Deus, e sabe onde está o problema? Ela não estuda a palavra de Deus para si, e por isso o que vai acontecer na sua vida? Ela vai ter dificuldade em se sujeitar a Deus. Sua fidelidade em meio ao sofrimento foi agradável e trouxe salvação. Cristo não desistiu e foi fiel até o fim, e mesmo com todas as chicotadas. É difícil você conduzir o seu casamento? É difícil às vezes você ter a esposa sujeita, querendo ajudar e fazer a liderança? Mas Cristo não desistiu. Aqueles que cuspiram nele, bateram com o lado de fora da mão em Cristo, inclusive Cristo estava morrendo por aqueles, sabe? E no meio do sofrimento, e às vezes nós nos vemos no meio desse sofrimento e fala, para mim não dá mais, eu não suporto mais. Cristo, ele estava lá no jardim e orando em agonia. Sabe o que ele disse? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O sofrimento era pela sua esposa. Talvez você esteja nessa oração, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não é certo, irmãos, nós desistirmos. Cristo entendeu. Deus respondeu, não é possível. Você tem que encarar aquela cruz. Então você também não pode desistir, imitando o próprio Cristo. Encare o sofrimento, tome a sua cruz e ame a sua esposa. Existem papéis diferentes, faça o seu papel, mesmo que seja difícil que a outra responda no seu papel, mas você faz o seu. Cristo se entregou por sua esposa, e essa é a verdadeira liderança amorosa, amar ao ponto de dar a sua vida pela sua esposa. Será que você é capaz disso? De abrir mão de tudo pela sua esposa? Certa vez eu passava por um momento de muita aflição no meu casamento. Eu tinha um negócio, e esse negócio estava pipocando problema, e os problemas foram vários, e entra minha esposa no meio desses problemas e vira mais um problema, aí embola, e nós brigamos, chegou o ponto de que a gente trabalhava o dia todo junto na brigaiada, e chegava à noite não queria nem olhar um para a cara do outro. Então chegou o pastor lá, pastor Johannes, olha, você vai ter que escolher seu negócio, seu casamento, você precisa escolher, porque quando você chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar quantos milhões você tem na conta, eu me lembro disso perfeitamente. Ele vai perguntar como está o seu casamento. E é a sua responsabilidade, Luiz, cuidar do seu casamento, ser o líder, inclusive, da sua esposa. Ajudar ela a entender a vontade de Deus, cumprir o papel dela.
e cumprir, cada um dos filhos cumprir o seu papel. Você, esposo, é o responsável. Então nós precisamos, irmãos, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar, Cristo, por favor. Você é o cabeça do seu lar? Ser o cabeça do lar significa liderar o lar, administrar as coisas, o dinheiro e as pessoas. Você é o líder, e o líder tem que saber administrar o seu lar. Sabe, as pessoas, sempre a gente lembra do Bernal, o Bernal dizia as pessoas em primeiro lugar, né? Então, é interessante isso, mas as pessoas em primeiro lugar, porque Deus coloca as pessoas como responsabilidade. Você é o pastor da sua casa. As pessoas veem Cristo em você. Será que você pode perguntar para o seu filho? Você tem coragem de chegar para o seu filho? Você vê Cristo em mim? Você tem essa coragem? Seu alvo deve ser que sua família veja Cristo em você. Você deve imitar Cristo. Você está longe disso? Olha, tome uma decisão no seu coração. Eu preciso mais de Cristo em mim. Se arrependa se você tem vivido de maneira diferente e passe a imitar Cristo no seu viver. Sua intenção tem que ser ver Cristo na sua família. Você foi chamado para revelar Jesus Cristo no seu casamento. Agora, cabe a você cumprir o seu papel. Você é o cabeça do seu lar. E na sua cabeça, precisa ter a sua família. Você tem que ter intenção para com vocês. Pode passar com isso. E assim, irmãos, nós finalizamos olhando para essa passagem de Paulo. Ele diz: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, com o objetivo de a santificar, a purificar, a apresentar ela gloriosa, sabe? Amando a sua esposa como você ama a si mesmo. Ninguém odeia a sua própria carne. Você cuida de você, então cuide da sua esposa. Vamos orar? Pai Santo e querido, ajuda-nos a vivermos como Cristo viveu, para cuidar da sua noiva, como Ele se entregou pela sua noiva, pela sua esposa. Ele é o esposo, nós também como esposo, nós precisamos ter em mente a vontade do Senhor, para guiarmos nossas famílias neste trilho, Pai, da Tua vontade. Nós sabemos que somos falhos, somos egoístas, e somos falhos em não observarmos a Tua palavra, e não nos enchermos do Teu Santo Espírito para cumprir essa missão. Mas pedimos que o Senhor hoje transforme nossas vidas, de maneira que nós honremos o Senhor com o nosso viver, e que todos da nossa família e todos ao nosso redor possam ver Cristo em nós, sendo refletido para ser imitado, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Convido a todos a se colocarem de pé para a bênção final. Imite Cristo, e Cristo será visto na sua vida. E para que você viva dessa forma, receba a bênção final. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito, nos acompanhe aos nossos lares. Amém e amém. Amém. Obrigado, podem se assentar. Após uma música, o culto estará encerrado.